Oxe, meu povo, já ouviu falar daquele bicho que assombra as matas da Chapada Diamantina? Dizem que é um bicho danado, que não tem medo de ninguém e que se esconde na escuridão para caçar quem ousa passar por lá. Mas me diga uma coisa, se você estivesse sozinho no meio do mato e começasse a ouvir uns ruídos estranhos na noite, será que você teria coragem de ficar parado? Pois eu vou contar para vocês uma história daquelas que fazem até o mais valente arrepiar a espinha. Uma história de medo, de luta e de um encontro com o tal do lobisomem, o terror da Chapada. Então se ajeita aí, porque o que eu vou contar é de arrepiar até o cabelo da nuca. Eu sou o homem do mato, criado entre as veredas e as serras da Chapada Diamantina, onde a terra é seca, mas o vento traz histórias que ninguém esquece. Desde menino, eu aprendi a respeitar o que a natureza guarda. Não é só planta e animal que vive nesse chão, não. Tem coisa lá que só quem tem coragem para ver de perto sabe. Eu nunca fui de acreditar muito nessas histórias de assombração, coisa de velho, para botar medo nos meninos, mas uma coisa eu posso dizer. Quando a noite cai lá pelas bandas da Chapada, o silêncio vira um grito que corta até a alma. Naquele dia, o sol já ia se despedindo com seu brilho avermelhado que parece queima-fogo, e eu estava caminhando por uma trilha estreita, lá pelas bandas de um canto pouco frequentado, longe da vila e do movimento da cidade. O cheiro da mata fechada era forte, mistura de terra molhada, folhas secas e um toque de coisa antiga, como se a própria floresta guardasse segredos que o tempo não apaga. Eu andava sozinho, só com minha mochila e o cajado na mão, acostumado com a solidão do mato, mas também com o coração batendo forte pelo gosto da aventura. Enquanto eu ia andando, o canto dos passarinhos e o zunido das cigarras iam diminuindo, dando espaço para um silêncio pesado, desses que fazem a gente escutar até o bater do próprio coração. Foi quando encontrei um senhor, velho, um caçador que morava numa cabana rústica ali perto. A pele dele era toda marcada pelo sol e pelo tempo, e o olhar tinha a mesma cor da terra seca, meio duro, meio cansado, mas cheio de histórias para contar. Ele me chamou com a voz rouca e falou: "Meu filho, antes que você continue por esse caminho, deixa eu te contar uma coisa sobre essa terra. Tem um bicho nas matas da Chapada, um bicho que não é desse mundo, um lobisomem que domina a noite e não perdoa quem cruza seu caminho." Eu dei uma risada meio nervosa, tentando disfarçar o medo que começava a crescer dentro do peito. Sempre ouvi falar dessas lendas, mas nunca pensei que fossem verdade. Para mim, aquilo tudo era coisa de gente que gosta de inventar história para assustar os outros. Mas o velho continuou, com a voz baixinha, como se tivesse medo que o próprio bicho escutasse. "Esse lobisomem é diferente. Não é só fera. É o medo que anda, a escuridão que ganha vida. E quando ele caça, não deixa ninguém escapar." Eu tentei deixar aquilo para lá e seguir meu caminho, mas algo no jeito daquele homem me fez ficar alerta. O céu já estava escurecendo e as sombras da mata pareciam se mover, dançando com o vento que soprava devagar. Meu coração começou a apertar, mas eu falei para mim mesmo que era só imaginação, coisa da cabeça da gente que quer criar medo onde não tem. A noite foi caindo e eu comecei a montar meu abrigo numa clareira. O fogo tremeluziu, lançando sombras grandes nas árvores, e o silêncio era tão profundo que cada estalo de galho fazia parecer que um monstro estava chegando. Eu sentei perto da fogueira, o corpo cansado, mas a mente inquieta. O som das matas mudou, como se o próprio ar tivesse ficado denso. Meus olhos ficavam puxando cada canto escuro, tentando encontrar algo que não queria estar ali. A solidão daquelas horas parecia esmagar o peito, e a vontade de correr para a vila começou a nascer forte dentro de mim. Mas eu estava ali, no meio daquela imensidão, e só me restava esperar ou enfrentar o que viesse. Foi nessa hora, quando o mundo parecia estar parado, que eu entendi que as histórias do velho caçador tinham mais verdade do que eu podia imaginar.
O medo não era só na cabeça, não. Era real. Era uma sombra que andava comigo naquela noite. E eu só podia rezar para que o dia amanhecesse logo. Quando o sol se escondeu de vez atrás das montanhas da Chapada, a noite chegou pesada, como um manto que cobre tudo sem deixar nada escapar. Eu sentia o calor do fogo da fogueira, que tremia e lançava luzes dançantes nas árvores. Mas o frio começou a subir do chão, entrando pela pele, gelando até os ossos. O que antes era o som das cigarras e dos grilos começou a desaparecer devagar, até o silêncio tomar conta do lugar, como uma coisa viva que apertava o peito e fazia o coração bater forte e meio descompassado. Eu tentei escutar, me concentrar no barulho do vento mexendo as folhas, mas tinha um som estranho que parecia querer se esconder. Um ruído que vinha lá de dentro da mata, algo que não pertencia àquele mundo. No começo, achei que fosse só o ranger dos galhos ou o vento passando entre as árvores, mas com o passar dos minutos, aquele barulho ficou mais claro, mais perto, e começou a aparecer com passos pesados, lentos, que esmagavam o chão e quebravam galhos secos. O medo apertou o coração feito mão de ferro, e a pele começou a arrepiar como se um bicho invisível tivesse passando bem perto de mim. Olhei para trás, na direção de onde eu achava que o som vinha, mas só via escuridão e sombras que se mexiam com o vento. Cada barulho pequeno parecia virar um rugido na minha cabeça e meu corpo ficou tenso, a respiração curta. O silêncio daquela noite era traiçoeiro, parecia esconder algo que estava ali, só esperando o momento certo para aparecer. Eu queria me levantar, sair correndo dali, mas meus pés pareciam estar grudados no chão e minha mente ficou em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Então, uma sombra mais escura que o resto da noite passou rápido pelo canto do meu olho. Tão rápida que eu quase não consegui ver, mas foi o suficiente para fazer meu coração querer saltar pela boca. O medo virou um nó na garganta, um frio que subiu até o pescoço. Eu sabia, no fundo do peito, que não estava sozinho, que tinha algo me observando, me rondando, e não era coisa boa. Aquele velho caçador não tinha inventado aquelas histórias. Ele sabia o que falava, e agora eu sentia isso na pele. A mata ao meu redor ficou tão densa que parecia que eu podia ouvir cada folha se mexendo, cada inseto se escondendo. O vento diminuiu até parar de vez e o silêncio ficou maior, esmagador. Foi então que ouvi um uivo, um som estranho que misturava dor, fúria e fome. Um uivo que parecia vir de outro mundo, que atravessava a noite como uma lâmina afiada. Meu corpo tremeu inteiro e o medo ficou tão forte que quase não conseguia pensar direito. O uivo ecoou entre as montanhas e eu senti que era um aviso, um chamado que só um bicho daquelas matas podia fazer. Fiquei ali, parado, sem saber se devia correr ou me esconder, o fogo da fogueira quase apagando com o vento que voltou a soprar. Meu coração parecia que ia explodir no peito e a cabeça cheia de perguntas e de imagens ruins, como aquelas que a gente vê em pesadelo. Eu tentei me convencer que era só um animal comum, um lobo ou um cachorro selvagem, mas sabia que não era. Era o lobisomem, a criatura que o velho caçador tinha falado, que dominava aquelas matas e que aparecia só para quem não devia estar ali. Os passos voltaram mais perto, mais rápidos. Senti algo passando atrás de mim, uma sombra que mal podia distinguir, mas que fazia o chão tremer. Meu corpo pediu para fugir, mas a mente estava paralisada. As folhas secas se mexiam como se algo grande estivesse passando, e o cheiro, o cheiro de carne podre e suor invadiu minhas narinas, me deixando enjoado. Era a presença do monstro, e eu podia sentir cada passo dele, cada respiração pesada, e o olhar faminto que devia estar me fitando.
As árvores pareciam fechar o caminho, me prendendo naquele lugar, e o medo virou um buraco no peito, um vazio que me sugava. Eu tentei chamar por ajuda, mas a voz não saía, presa naquela garganta seca e apertada. O fogo da fogueira deu um pulo, soltou faíscas que subiram no ar, e a luz iluminou por um instante algo enorme se movendo na escuridão. Algo com pelos grossos, orelhas pontudas e olhos que brilhavam como duas chamas vivas. Eu sabia que não podia ficar ali, mas meus pés estavam presos e a vontade de correr era esmagada pelo terror que me dominava. Era como se eu tivesse entrado num sonho ruim, onde tudo era estranho e ameaçador, onde a noite não era segura e onde o lobisomem estava me esperando, pronto para atacar. Aquele momento foi o primeiro sinal de que eu tinha entrado numa armadilha e que o medo que eu sentia não ia me abandonar tão cedo. Com o coração aos pulos, tentei acalmar o corpo, respirar fundo, mas a escuridão parecia se fechar ao meu redor e o silêncio voltou ainda mais pesado. Tudo parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado e eu estivesse ali, sozinho, à mercê de algo que eu não podia ver direito, mas que sentia bem perto. O ar estava cheio de tensão, e eu sabia que o pior ainda estava por vir, que aquela noite não ia acabar sem que eu tivesse que enfrentar o que morava naquela mata escura. Quando aquela sombra começou a tomar forma diante dos meus olhos, eu senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Não era mais só um barulho estranho ou um vulto escuro que passava rápido. Era algo vivo, enorme, com um corpo coberto por pelos escuros e grossos que pareciam sugar a pouca luz da fogueira que eu mal conseguia manter acesa. Eu não conseguia mover um dedo. Parecia que minhas pernas tinham virado raízes presas naquele chão de terra batida. O rosto daquele bicho era um pesadelo ambulante. Os olhos dele, grandes e brilhantes, reluziam como dois carbúnculos na escuridão e me fitavam com uma fome que não parecia ser de comida, mas de algo mais antigo, mais cruel. Sua boca aberta revelava dentes enormes, afiados feito navalha, e o bafo que ele soltava tinha cheiro de carne podre e mata velha, uma mistura que me fez quase vomitar de medo. O nariz dele se mexia, farejando o ar, e eu senti que eu era a presa, o alvo daquele monstro. A criatura levantou as orelhas pontudas e um rosnado gutural saiu de sua garganta, um som que não era desse mundo, uma voz rouca que parecia vir do fundo da terra. Meu corpo inteiro estremeceu e as mãos suaram frio enquanto eu tentava achar alguma coisa para me defender, mas só tinha o cajado que eu segurava, pesado e inútil diante da fera. Eu sentia a respiração quente do bicho no meu rosto, e o medo era tão grande que a cabeça rodava, a mente gritava por um jeito de fugir, mas o corpo não obedecia. Eu olhei para o céu, onde a lua cheia brilhava alta, iluminando aquela cena que parecia um pesadelo vivo. A luz refletia nos pelos do lobisomem, mostrando os músculos tensos, prontos para atacar. Cada passo que ele dava fazia o chão tremer, e o som das patas batendo na terra parecia um tambor de guerra anunciando a hora da caça. Eu podia ouvir o som da minha própria respiração, acelerada e difícil, o som do meu coração batendo descompassado, como se fosse explodir. Foi então que ele avançou, rápido demais para eu acompanhar, quase um raio na escuridão. Eu tentei me esquivar, mas ele me agarrou com uma das patas, enormes, que tinha garras como facas afiadas. A dor foi imediata, a pele rasgada e o sangue quente escorrendo pelo braço. Eu gritei, um som estridente que parecia ecoar pela mata toda, misturado com o rugido do monstro que parecia se alimentar do meu medo. A sensação de estar preso nas garras daquela fera foi o pior momento da minha vida. Eu sentia o peso dele me esmagando, a respiração quente e fétida no meu rosto, e um instinto primitivo de sobrevivência me dominou. Eu não sabia se era o medo, a dor ou o desespero,
mas alguma coisa me deu forças para lutar. Usei o cajado, bati na cabeça do lobisomem com toda a força que eu tinha, ouvindo um som surdo que parecia desagradar a criatura. Ele recuou um pouco, soltando um gemido baixo, e eu aproveitei para me soltar, cambaleando para trás, com o sangue escorrendo do meu braço e o corpo tremendo. O monstro não me perdeu de vista, os olhos ainda fixos, famintos, e eu sabia que não podia baixar a guarda. A luta era desigual, mas eu tinha uma coisa que ele não tinha: o desespero de quem quer viver. Aquela criatura era a personificação do medo, do terror que a gente sente quando está diante do desconhecido, do que não se pode controlar. Eu sentia meu corpo inteiro gritar por socorro, e a mente se encher de pensamentos de despedida, mas também de uma vontade absurda de continuar. Naquele momento, eu entendi que não era só uma luta pela vida, mas uma batalha contra o medo que tenta nos paralisar. Os segundos pareciam horas, e cada movimento era uma questão de vida ou morte. Eu dava socos, batia com o cajado, tentava me afastar, mas ele vinha atrás, implacável. O cheiro de sangue, suor e terra se misturava no ar, e o som das minhas próprias feridas se abrindo era uma sinfonia macabra que ecoava pela mata. Eu sentia a força daquele lobisomem, uma força bruta que parecia vir das profundezas da terra e uma vontade selvagem que não se podia deter. No meio daquela luta, a clareira ficou pequena demais para tanta violência e medo. O céu parecia se fechar e a lua brilhava como um olho enorme observando tudo. Eu percebi que, por mais que eu tentasse, não era só o corpo que estava sendo atacado, mas a alma, o espírito que se desesperava para não se perder na escuridão. Cada batida do coração era um desafio, uma promessa silenciosa de que eu não ia deixar aquele monstro me vencer. E então, quando achei que tudo ia acabar, um som alto cortou a noite, um som que parecia vindo lá de longe, mas que invadiu o lugar com força. Era o uivo de outro lobisomem, ou talvez de uma matilha inteira, um chamado que fez a fera recuar por um instante, os olhos brilhando de raiva e medo. Aquela pausa foi a chance que eu precisava, a brecha entre a vida e a morte. Eu me soltei de vez, cambaleando, com o braço ferido e o corpo machucado, mas com a cabeça cheia de esperança. O monstro recuou para as sombras, desaparecendo lentamente na escuridão, e eu fiquei ali, ofegante, sentindo o sangue quente escorrer e a adrenalina ainda pulsando. Foi o encontro mais aterrorizante da minha vida. E eu sabia que aquela noite ia marcar minha alma para sempre, mostrando que existem forças no mundo que a gente não pode explicar, mas que precisa respeitar com medo e reverência. Quando eu senti que aquele monstro recuava, mesmo que só um pouco, uma mistura de alívio e pavor tomou conta do meu corpo inteiro. O braço latejava com uma dor que parecia queimar, o sangue escorria quente e grudava no meu cajado, e eu ainda sentia o cheiro forte da criatura, impregnado na minha pele, um cheiro de morte, de coisa velha, de mato podre que a gente nunca esquece. Mesmo assim, o instinto de sobrevivência falou mais alto e me empurrou para cima daquelas pernas trêmulas que mal conseguiam me sustentar. Eu tinha que fugir dali, tinha que sair vivo daquela maldita mata antes que a fera mudasse de ideia e voltasse para me acabar. Eu tentei pensar direito, mas a cabeça ainda rodava. O medo fazia o coração martelar dentro do peito como se quisesse sair pela boca. Não tinha lugar para me esconder, só aquela trilha estreita que eu tinha vindo e as árvores que pareciam formar um labirinto escuro e traiçoeiro. Cada passo era um desafio, porque o chão estava cheio de raízes, pedras e folhas secas que faziam barulho, denunciando minha fuga para qualquer coisa que estivesse atrás. Mas eu não podia me dar ao luxo de errar, de fazer um barulho a mais que chamasse a atenção do lobisomem. A respiração saía curta, rápida, e o suor escorria pelo rosto.
misturando-se com o sangue do corte no meu braço. Eu sentia o peso do medo puxando minhas pernas para trás, me pedindo para parar, para me esconder, mas a cabeça gritava: corre, 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 como se fosse a única voz de razão naquele momento. Eu corria sem olhar para trás, tentando afastar daquela mente as imagens daquele monstro e seus olhos famintos, mas o som do seu rugido parecia seguir comigo, ecoando na minha cabeça e me empurrando para frente. De repente, senti algo passar rápido ao meu lado, uma sombra que me fez gelar até o osso. Não tive dúvida, era ele. O lobisomem ainda estava ali, caçando, me perseguindo, como se eu fosse sua presa certa naquela noite. Eu quase tropecei nas raízes do chão. Os joelhos bateram forte numa pedra e a dor me cortou como faca, mas não podia parar. A única coisa que eu queria era encontrar uma saída, um lugar seguro, ou pelo menos alguém que pudesse me ajudar. Naquele momento, o medo não era só físico, não. Era uma coisa que penetrava a alma, uma sensação de que aquela fera não era só um bicho comum, mas uma força da natureza, uma manifestação do terror que vive dentro da floresta e no coração dos homens. Cada passo era um combate entre a vontade de viver e o desespero de ser caçado por algo que a gente não entende. Eu sentia a presença do lobisomem se aproximando, os passos pesados e o uivo distante que cortava a noite, fazendo minha coragem vacilar. Eu pensei em gritar por socorro, mas a voz não saía, presa na garganta seca e apertada pelo medo. Só conseguia correr com todas as forças que me restavam, sentindo o sangue escorrer, a dor aumentar e a esperança diminuir. A cada instante, a criatura ficava mais perto e eu podia quase sentir o hálito quente e fétido no meu pescoço, como se ele estivesse pronto para me atacar a qualquer momento. Quando o corpo começou a fraquejar e a respiração a faltar, eu vi uma luz ao longe. Era uma fogueira, uma pequena chama tremeluzente que parecia um anjo salvador naquela escuridão. A vontade de viver me deu forças finais e eu corri até ela, mesmo com as pernas bambas e o corpo doendo todo. Quando cheguei perto, senti o calor daquele fogo como se fosse um abraço, uma proteção contra o mal que eu deixava para trás. Eu sabia que não podia baixar a guarda, que o lobisomem podia estar apenas esperando o momento certo para atacar de novo. Mas por enquanto, aquela luz era meu refúgio, um sinal de que eu ainda estava vivo. Sentei ali, perto da fogueira, tentando recuperar o fôlego e pensar no que tinha acontecido. As feridas do meu corpo ardiam, mas era o medo que queimava mais forte, deixando uma marca que eu sabia que ia ficar comigo para sempre. Naquele instante, entre as chamas e as sombras, eu entendi que fugir era só o começo do pesadelo, que aquela criatura não era um simples monstro, mas uma presença que vinha da escuridão da alma humana, que testava nossa coragem e nossa fé. Eu me perguntei se algum dia eu conseguiria esquecer o olhar daquele bicho, se conseguiria dormir tranquilo, sabendo que ele podia estar ali, na mata, esperando a próxima vítima. O frio da noite começou a se dissipar com o amanhecer, mas o medo continuava ali, firme como uma fera dentro do meu peito. Eu sabia que aquela luta tinha deixado marcas não só no corpo, mas na mente e no espírito. Aquele encontro havia mudado tudo, mostrando que o verdadeiro terror não está só no que vemos, mas no que sentimos, naquilo que nos paralisa e nos faz duvidar de nós mesmos. Ainda assim, eu sobrevivi, e com essa sobrevivência veio uma lição dura e clara. O medo é uma coisa poderosa, mas a vontade de viver é mais forte. E mesmo diante do pior que o mundo pode oferecer, a gente tem que encontrar forças para seguir em frente, para enfrentar as sombras e não deixar que elas tomem conta da gente. Eu não sei se vou conseguir voltar àquela mata, ou se quero mesmo enfrentar aquilo de novo. Mas sei que aquela noite vai estar comigo para sempre, como uma lembrança amarga e necessária,
Um aviso de que a natureza tem suas próprias regras e que o homem que não respeita isso paga caro. E assim, entre dor, medo e esperança, eu continuei meu caminho, com a certeza de que, por mais que a escuridão tente nos engolir, a luz que a gente carrega dentro é a única arma que pode nos salvar. Quando eu finalmente consegui escapar daquele pesadelo na Chapada Diamantina, a sensação que ficou não foi só de alívio, mas de um vazio que parecia engolir tudo dentro de mim. Eu andava pelas trilhas como um homem que já tinha visto demais para acreditar que o mundo ainda era o mesmo. Aquele encontro com o lobisomem não foi só um susto, não. Foi uma lição dura, como a terra seca do sertão, que só se aprende pisando firme e sentindo o sol rachando a pele. Eu sabia que algo dentro de mim tinha mudado para sempre, como se aquela noite tivesse deixado uma marca invisível, uma cicatriz no coração que não se fecha com o tempo. Desde aquele dia, a escuridão nunca mais foi amiga. Sempre que a noite começa a cair, eu sinto um calafrio que não passa com roupa ou fogo. As sombras parecem mais longas, os sons da mata mais vivos e o silêncio mais pesado, como se o próprio vento carregasse a lembrança daquela fera que me perseguiu sem piedade. Eu comecei a olhar a natureza com um respeito maior, porque aprendi que não é só o homem que domina o mundo e que tem coisa ali que a gente não deve mexer. O medo, esse sentimento que antes eu tentava esconder, virou uma companhia constante, não para me prender, mas para me lembrar do que é real. Eu tentei voltar para minha vida, mas não foi fácil. As noites eram longas e cheias de pesadelos, onde o lobisomem aparecia nos cantos escuros do quarto, com aquele olhar faminto que eu não conseguia esquecer. A sombra daquela criatura me seguia, mesmo quando eu fechava os olhos, e eu acordava suando frio, com o coração disparado e a sensação de que o perigo nunca tinha passado. Fui aprendendo que o verdadeiro medo não está fora da gente, mas dentro, naquilo que a gente não sabe enfrentar. E aquela experiência na Chapada foi um espelho do que eu guardava escondido, uma luta entre o que eu era e o que eu podia me tornar. Muita gente me perguntou se eu acreditava na lenda do lobisomem antes daquela noite, e eu sempre respondia que não, que era só história de velho para assustar criança. Mas hoje eu sei que tem verdade nas histórias, porque elas nascem do medo real, das experiências vividas por quem conhece a mata e seus segredos. O lobisomem da Chapada Diamantina não é só um monstro da imaginação. Ele é a sombra que caminha junto com a gente, a lembrança de que nem tudo está sob nosso controle. E eu aprendi que, às vezes, a única coisa que a gente pode fazer é respeitar o mistério e saber quando é hora de sair correndo. Essa experiência me ensinou que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente, mesmo quando o medo está bem ali, batendo no peito. Eu não sei se algum dia vou conseguir esquecer aquela noite, se vou conseguir sentir paz no escuro de novo, mas sei que ela me transformou, que me fez enxergar o mundo com outros olhos, mais atentos, mais humildes diante do desconhecido. E que o medo, por mais que machuque, pode ser um mestre, ensinando a gente a valorizar a vida e a lutar por ela com todas as forças. Hoje eu conto essa história para quem quiser ouvir, não para assustar, mas para lembrar que tem coisas que a gente não pode controlar e que o mundo é maior e mais estranho do que a gente imagina. O lobisomem da Chapada é um aviso, um chamado para respeitar a vida e a natureza e para nunca esquecer que na escuridão nem sempre estamos sozinhos. Às vezes, a sombra é mais real do que a luz e o verdadeiro desafio é encontrar o caminho para sair dela. Eu termino essa história com uma pergunta que ficou martelando na minha cabeça desde aquela noite. Será que o verdadeiro monstro está lá fora, nas matas e sombras, ou dentro da gente, no medo que a gente não tem coragem de enfrentar? E você, se estivesse no meu lugar, teria a força para correr e sobreviver? Ou teria deixado o medo te engolir? Pense nisso, porque o medo anda solto por aí.
e só a coragem pode nos salvar.